Oi? Beleza, pessoal, boa tarde. Hoje a gente continua a nossa discussão sobre identidades de Ward. Vamos explorar mais algumas consequências da identidade de Ward. E na sequência a gente vai começar a falar de teorias de Young-Mills. Então, hoje a gente entra naquilo que provavelmente vai ser o último tópico do curso, as teorias de Young-Mills, o que significa que grupo de normalização funcional e equações de Dirichlet-Schwinger vão ficar de fora, não vou conseguir cobrir isso no curso. Não sei que vocês estejam animados o suficiente para algumas aulinhas em dezembro. Mas, pelo menos daquilo que vai ser cobrado, né, em termos de listas, a gente para na teoria de Young-Mills. Bom, vamos começar então revendo as identidades de Ward. Então, a gente começou ontem a explorar as identidades de Ward e Takahashi. No contexto da QED, lembrando, né? Essas identidades, elas são identidades que surgem como consequências da simetria de calibre. Então, você parte de uma teoria com simetria de calibre e, ao nível quântico, essa simetria de calibre ela se traduz em vínculos sobre funções de correlação. Legal? Nós mostramos aquilo que seria a identidade master de Ward e Takahashi. Só uma observação aqui que eu acabei não comentando ontem. A forma explícita da identidade de Ward e Takahashi, ela depende de qual foi a escolha de calibre realizada. Legal? A gente está trabalhando aqui nesse curso com um calibre covariante, ou seja, está introduzindo um termo proporcional de mi a mi ao quadrado na ação, e a identidade deduzida foi especificamente para o calibre covariante. Legal? Se você utilizar outros calibres, por exemplo, o calibre de Coulomb, ou o calibre axial, você escolhe uma direção e coloca o campo igual a zero, você vai ter que lidar com outras identidades de Ward e Takahashi. Você tem outra forma de identidade de Ward e Takahashi. Mas, como a gente tem bom senso aqui, vamos ficar com calibres covariantes. Não vamos entrar em complicações de calibres que não são covariantes. Eles dificultam muito a nossa vida. Então, no caso de calibres covariantes, a identidade que a gente obteve na aula de ontem foi 1 sobre xi q ao quadrado qmi a mi de menos q mais 1 sobre qmi delta gama, de gama reação efetiva, delta ami de q, isso mais integral em d de k 2π elevado a d delta gama delta psi de q psi de k menos q mais psi barra de k menos q delta gama delta psi de q, isso
igual a zero. Tá legal? Essa foi a identidade geral de Wojcik-Takahashi, então a identidade master, né? E a ideia é que, a partir dessa identidade genérica, a gente pode derivar um conjunto ou uma torre de identidades de Wojcik-Takahashi. Você pode derivar infinitas identidades de Wojcik-Takahashi, basta você sair tomando derivadas funcionais em relação aos campos da forma que você quiser. E algumas dessas identidades fornecem relações bastante poderosas, né? Na aula de ontem, a gente viu que, olhando para a identidade de Wojcik-Takahashi para a função de 2 pontos, fóton, só para lembrar, né? A ideia para determinar, para obter essa identidade, era parte dessa relação, dessa equação, deriva em relação a A, tá legal? Ao derivar, você deriva em relação a A e toma todas as configurações de campo igual a zero, na sequência. Ao fazer isso, a segunda linha desaparece. Aqui a gente produz uma função de 2 pontos. Aqui a gente produz uma delta. Essa função de 2 pontos, ela é proporcional a uma delta de conservação de momento. Então vai ter algo envolvendo delta. Delta você pode integrar em uma das variáveis. E isso produziu uma identidade da seguinte forma: 1 sobre E psi Q2, ou vamos colocar assim, né? P2 P ni de gama 2 a de P índices mini mais, desculpa, isso daqui era P-miso, P-mi, mais 1 sobre, bom, o E vai ser um fator comum, então a gente pode ignorar o E, mais P ni gama 2 a de P mini, isso daqui é igual a zero, né? Isso daí é simétrico? Oi? Isso daí é simétrico, né? Quem? O mini ali. O mini é simétrico, sim. Aí a ideia foi, decompondo, lembrando que o gama 2 AA, ele é o gama 2 longitudinal AA vezes o projetor longitudinal mais, Ali é transverso. aqui é transverso, né? T. Gama 2T mais gama 2 L AA vezes o projetor longitudinal, substituindo aquela forma geral aqui. Esse P mata o termo proporcional ao θ, sobra somente o termo transverso, e daqui a gente obteve que o gama 2 longitudinal AA de P2 é igual a menos 1 sobre xi P2. Tá legal? E esse é exatamente o resultado obtido ao nível de árvore, né? Tá legal? A conclusão extraída daqui era de que gama L AA de P quadrado não recebe correções radiativas ou correções quânticas, né? Tá bem.
a menos da renormalização do acoplamento. O acoplamento vai ser renormalizado, o Parâmetro de gauge fixing. parâmetro de gauge fixing vai ser renormalizado, mas a função de 2 pontos na parte longitudinal ela não recebe correções quânticas. Então esse é um resultado exato. E veja que essa identidade não permite calcular nada sobre a parte transversa. Tá? Em relação a isso, vale destacar o seguinte, né? O que a gente tem aqui é uma identidade. Tá? Identidades, em geral, são, digamos, igualdades que não permitem você resolver para uma dada variável. Né? Tem que ser satisfeita para qualquer variável. Por exemplo, se você tem seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1, você não pode usar isso para resolver para θ. Isso tem que ser válido para qualquer θ. Tá legal? Dessa mesma forma, né, a identidade master ou as identidades de Walsh-Takahashi, elas não nos permitem resolver as funções de correlação. Em geral, a gente não pode extrair todas as funções de correlação daí. Ela impõe vínculos somente sobre alguns setores das funções de correlação. Tá legal? Vamos olhar agora para uma segunda consequência. Eu vou discutir mais essa e depois uma relacionada à função de 4 pontos do fóton, e aí acabou o QT. Legal? Vamos olhar agora uma relação entre vértice e propagador do Fermi. Então, a segunda relação que a gente vai explorar aqui vai ser uma identidade envolvendo o vértice fóton Fermi e o propagador do Fermi, ou a função de 2 pontos do Fermi. Legal? Como é que a gente faz? Qual que seria o caminho aqui para produzir um vértice e para produzir propagadores, né? Eu basicamente parto da identidade master, então nosso ponto de partida vai ser a identidade master. Na sequência, eu tomo derivadas funcionais com relação a um psi de P-til e um psi de P, tá legal? Sobre a identidade master. Então, sobre a identidade master. Psi barra e psi. Psi barra. Isso. Peraí. Então vai ser psi de P, psi barra de P-til. Tá? E na sequência, eu tomo campos iguais a zero. Tá legal? Então essa vai ser a sequência lógica aí. Tomando duas derivadas funcionais dessa equação, vamos ver o que a gente obtém aqui. O primeiro termo vai dar zero, porque o primeiro termo independe de psi. Tá legal? O segundo termo vai dar o trivértice. Tá legal? Então, do segundo termo eu obtenho 1 sobre E, derivada terceira de gama, em relação a psi, psi de P, psi barra de P-til, ami, o ami em cima, faltou aqui o Q, né? Isso daqui é QMI, contraído com isso. Ok? Isso daí já está pensando avaliado em campo nulo. Então, isso daqui avaliado em campo nulo. E 1 sobre E é quanto? 1 sobre E. Obrigado. Ok? Agora, esses termos aqui. Vamos olhar com calma isso daqui. Vamos lá. Eu vou tomar uma derivada com relação a psi barra, tá?
A derivada com relação a psi barra, ela vai bater nisso, deixa isso livre, mais deixa isso livre e bate nisso. Não dá não. Quando ela bate nisso, dá zero. Então, a derivada de psi barra vai bater só aqui. Tá legal? E aí depois a gente bate em psi. Ao bater em psi, a gente vai ter 2 psis, 1 psi barra. Ao tomar campo nulo, isso dá zero. Então, o psi só vai bater aqui. Por que eu tomo campo nulo? Porque aí vai ficar com delta 3, derivada de psi, psi e psi barra. O número de psis e o número de psi barras de uma dada ação tem que ser igual. Para poder formar escalares. Verdade. Então, se eu tiver 2 psis e 1 psi barra, o resultado é zero. Ao tomar campo nulo. Não, tá certo. Tá? Ou seja, eu só vou bater com um psi barra aqui e com um psi aqui. A mesma coisa do outro lado. Algo semelhante vai acontecer do outro lado. Do outro lado, talvez eu tenha que tomar um pouquinho de cuidado por conta de sinais. Mas deixa eu primeiro focar então no primeiro. Então isso daqui vai dar mais integral em d dk sobre 2π elevado a d, derivada segunda de psi barra de petil, psi de Q, certo? Vezes, aí aqui vai ter uma 2π elevado a d, delta de K menos Q menos petil. Ok? Esse é o primeiro termo. Mais, aí o segundo termo. O psi barra vai bater aqui, tá? E se ele bater aqui, isso daqui vai dar zero, porque a gente ficaria com psi barra, aí sobraria só um psi. Então, o psi barra tem que bater aqui e o psi vai bater aqui. Como o psi barra bate primeiro, não vai ter nenhum sinal devido à comutação de variáveis de grado. Então, daqui a gente vai ficar com derivada segunda de psi de P, psi barra de Q, 2π elevado a d, delta de K menos Q menos... Aqui era P, tá pessoal? Desculpa, aqui era P. K menos P menos P tipo. Ok? Legal? Agora eu posso usar essas deltas para integrar sobre K. E basicamente vai ser remover a integral e remover as deltas. Tá? Além disso, então, aqui eu vou fazer 2 passos de uma vez só. Tá? Então, integrar sobre K. E na sequência eu vou usar de momento das funções de n pontos. Ok? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Esse termo que está aqui, eu tenho 1 sobre E, que mi, gama 3, com momento de A, psi barra. Note que eu posso passar o A para cá sem nenhum problema, né? Derivada com relação a comuta com as derivadas fermiônicas. Momentum Q, momentum P, onde as variáveis de momento estão associadas aos dois primeiros caras, ao A e ao psi, né? Isso daqui com índice mi vezes uma delta de conservação de momento. Delta de Q mais P mais P tipo. Certo?
Essa é a forma geral que uma função de 3 pontos tem que ter. Alguma coisa não trivial vezes uma delta de conservação de momento. Agora aqui são 2 passos de uma vez só. Eu integro em K, então a integral desaparece e as deltas desaparecem, e aí sobra. Eu vou escrever esse termo aqui primeiro. Tá? Não, mentira, eu vou escrever esse termo aqui mesmo. Esse termo vai ser menos gama 2 psi barra momentum Q vezes uma delta vezes 2π elevado a d delta de Q mais pt. O que aconteceu aqui? Eu troquei essas duas derivadas de posição, tá? Então eu fiquei com psi barra, que aí fica aquela ordem canônica que a gente estava sempre usando. Derivada primeiro batendo em psi barra, depois em psi. Tá? E isso daqui é aquilo que a gente chama de função de 2 pontos, psi barra. Tá? Com momento associado à variável do primeiro. Tá? Vezes uma delta de conservação. E aí eu faço a mesma coisa para esse daqui, só que esse daqui não preciso comutar, então não vou ganhar nenhum sinal. Então, mais gama 2 psi barra de momentum P 2π elevado a D delta de K menos... não, desculpa. Delta de PQ. Ok? Isso aqui é igual a zero. Tá? Beleza. Agora eu posso integrar na variável Q. Eu vou integrar em Q agora. O próximo passo vai ser integrar em Q. Bom, integrar em Q fica subentendido que eu estou integrando em d de Q dividido por 2π elevado a d. Tá? Ao integrar em Q, esse Q, então aqui a gente fica com 1 sobre E, esse Q vira menos P menos Ptil, Mi, tá legal? Gama 3 A psi barra de menos P menos Ptil P índice Mi, tá legal? Mais, ou vou fazer o seguinte, vou passar isso daqui para o outro lado da equação, então igual a gama 2 de psi barra de menos Ptil, tá legal? Menos gama 2 de psi barra de P, tá legal? Ok? Por fim, eu vou definir uma nova variável. Não é menos P. Hã? É menos P, né? Não, aqui não, porque isso daqui dependia de P já, né? Então, a integração só eliminou essa delta aqui. É verdade. Vou introduzir uma nova variável que, por falta de imaginação, eu vou chamar de Q. Tá legal? Mas isso daqui é após a integração em Q. Tá? Eu vou introduzir uma nova variável que eu vou chamar de Q, que vai ser menos P menos Ptil. Tá legal? Ao fazer isso, eu obtenho 1 sobre E, Q, Mi de P, quer dizer, Q Mi, contraído com gama 3 a psi de Q, P, Mi, legal? Igual a gama 2 psi menos Ptil vira Q mais P. Legal? Menos psi barra
P. Legal? Agora vai pro regime soft, faz P igual a 0. Como é que é? Vai pro regime soft, faz P igual a 0. Não, nem vamos fazer isso não. Não? Bom, se você quiser, você pode fazer isso, mas... Para comparar com o resultado que eu vi. É que se você fizer, se você tomar um regime soft, você chega em 0 igual a 0, né? O regime soft seria Q igual a 0. Então a gente fica com 0 e isso daqui vai ficar isso menos isso, 0. Não, eu ia falar P igual a 0, não Q. Ah, regime soft quark? Soft Fermi. Mas a gente não tem esse resultado, a gente calculou no soft photon. Verdade. Então a gente calculou no Q igual a 0. E aí só vai dizer que 0 igual a 0. Pô, beleza, pelo menos chegamos a uma conclusão. Verdade. Se não desse, então a aritmética está errada. A Q desse está certo. Bom, essa é a identidade de Ward relacionando o vértice daquele, o trivértice com a função de 2 pontos do Fermi e, consequentemente, propagador do Fermi. Né, se você quiser. Bem, vamos olhar para uma consequência disso. Vamos reescrever programa renormalizado, tá? E para acoplamentos renormalizados. Tá legal? Programa renormalizado e acoplamentos renormalizados. Legal? Reescrevendo aquilo, simplesmente trocando quantidades não renormalizadas por quantidades renormalizadas, o resultado vai ser QMI, gama 3 renormalizado a psi barra de QP, ok? Igual a psi renormalizado psi de P mais Q, né? P mais Q que é o mesmo? Igual a 2 renormalizado psi de P. Tá legal? Ok? Bom, vamos lembrar do seguinte: a função de 3 pontos renormalizada, a psi é ZA a meio, Z psi, função de 3 pontos não renormalizada, a psi barra. Legal? A função de 2 pontos psi barra renormalizada é Z psi, função de 2 pontos não renormalizada. Legal? E por fim, o acoplamento renormalizado vai estar relacionado com o acoplamento não renormalizado por uma equação desse tipo aqui. Com constante de renormalização. Tá legal? Bom, substituindo tudo aqui nessa equação, então, usando esses resultados e substituindo aqui, a gente obtém ZA a menos 1 sobre 2, Z psi a menos 1 sobre E. Isso daqui é o 1 sobre E renormalizado. Vezes ZA a meio, Z psi a 1, gama. Bom, aqui eu vou escrever esquematicamente, tá? Aqui vai ser um QMI, gama 3, Mi. Não vou me importar com os índices, não, tá? Igual a Z psi
gama 2, isso daqui de P mais Q, né? Menos gama 2 de P. Tá legal? Bom, esse cara corta esse cara corta esse, tá legal? E para que isso daqui seja consistente com aquilo lá, a gente obtém Z é igual a Z psi. Legal? Ou seja, a renormalização da função de 3 pontos, que seria determinada pelo ZE, não é independente da renormalização da função de onda do Fermi. Tá? Isso daqui também implica que a renormalização do acoplamento de gauge, isso vai cancelar isso, é inteiramente determinada pela função de onda, constante de normalização da função de onda do fóton. Tá legal? Ou seja, para renormalizar a Q e D, embora a gente tenha calculado explicitamente o trivértice, feito a renormalização a partir do trivértice, do vértice fóton Fermi, não era necessário, né? Basta você renormalizar a função de 2 pontos do fóton, tá? E a função de 2 pontos do psi também é necessária, você precisa renormalizar, a gente vai precisar dela aqui, né, para definir a função de 2 pontos renormalizada, mas a função de 3 pontos já está renormalizada se você fizer essa identificação. Você não precisa impor uma nova condição de renormalização sobre ela. Tá? E a gente verificou isso aqui explicitamente para as partes divergentes ontem, né? É isso, então esse é mais um resultado exato baseado nas identidades de Ward. Tá? Por fim, um resultado que eu acho bastante interessante e que justifica algo que eu falei anteriormente, mas não mostrei. Lembra que a gente estava fazendo contagem de potências da QED? Na contagem de potências da QED, a gente identificou que o trivértice, o ápice psi barra, era logaritmicamente divergente. A gente identificou que a função de 2 pontos, as duas funções de 2 pontos, tanto do fóton quanto do Fermi, eram divergentes. Uma era quadrática e a outra acho que era linearmente divergente, se eu não me engano. E a gente identificou que a função de 4 pontos do fóton era logaritmicamente divergente. A gente identificou isso a partir de contagem de potências. Só que eu disse, não vamos calcular a função de 4 pontos, porque ela é finita. Você falou que ela quebrava variância de gauge. Não, eu falei que ela era finita e era melhor que fosse assim, porque caso contrário a gente quebraria variância de gauge. Tá? Mas a gente precisa verificar que ela é finita. Uma forma seria calcular explicitamente, e verificar que ela é finita. Porque aí você calcula um loop, quem disse que é 2 loops continua finita. Calculou 2 loops, quem disse que é 3 loops continua finita. E o que a gente vai ver agora é que existe uma prova de que ela é finita todas as horas. Tá? Então a função de 4 pontos vai de fato ser finita e é melhor que seja assim. Caso contrário, a gente precisaria de contratermos que quebram a simetria de gauge. Tá? Então o último resultado que a gente vai explorar aqui vai ser a finitude UV da função Tá legal? Então, lembrando, né, a
ideia aqui era que o grau de divergência superficial era 4 menos EA menos 3,5 de psi. Tá? Isso significa que o delta para uma função de 4 pontos do fóton é igual a zero, né? Que é uma divergência logarítmica. E o que a gente vai ver aqui é que o termo que teria potencial para ser divergente logaritmicamente, ele na verdade vai ser finito. Tá? Isso vai ser o que a gente vai mostrar aqui. Então vamos lá. Então a ideia vai ser o seguinte: a gente vai partir da identidade de Ward Master, novamente. Eu infelizmente apaguei a identidade de Ward Master, mas só para lembrar, né? Era 1 sobre xi, e aí tinha q quadrado, qmi, ami de menos q, mais qmi sobre e, delta gama sobre ami de q, mais outras coisas igual a zero. Então, eu não vou me preocupar em escrever essas outras coisas, porque a estratégia vai ser tomar ou derivar, né? Com 3 derivadas no A. Tá legal? E na sequência tomar o campo igual a zero. Igual a zero. Tá? Como a derivada de A não tem nem nada a ver com a derivada, não tem nada a ver com o psi, a gente pode tomar o psi igual a zero logo de cara. Se você toma o psi igual a zero, essa parte desaparece. Tá legal? Agora, tomando 3 derivadas, essa parte desaparece. Tá legal? Sobra somente essa parte aqui. Então, daqui a gente obtém o seguinte: já impondo conservação, já usando a relação de conservação de momento e integrando sobre uma das variáveis, daqui a gente obtém QMI gama 4 A de Q, P, K, Mi, Ni, alfa, beta. Isso tem que ser igual a zero. Tá legal? Então, essa é a identidade de Ward para a função de 4 pontos. Identidade de Ward para a função de 4 pontos. Tá legal? Transversa no momento K. Ela vai ser transversa em um dos momentos. E como ela é simétrica na troca de A, né, tem que ser transversa em todos, essencialmente. Todas as pernas externas são transversas. Quero dizer o seguinte: tanto faz o Mi estar no primeiro, no segundo, no terceiro, quarto, assim por diante. Bom. Então, essa é a função de 4 pontos. Como que a gente usa para. O que a gente faz para poder mostrar que isso implica que a função de 4 pontos é finita? A ideia vai ser o seguinte: a gente vai considerar uma expansão de Taylor em Q, P e K, ou seja, nas 3 variáveis do momento. Com base nessa expansão, a gente pode escrever o seguinte: gama 4 de A, P, QPK, Q,
ok? K, índices mini alfa, beta, isso é igual a um coeficiente constante. Então, primeiro eu tenho a parte independente de momento, mais contribuições com 4 índices, que são dependentes de momento. Esse primeiro termo, independente de momento, tem que carregar a natureza tensorial daqui. Certo? O que eu posso usar para formar uma natureza tensorial? Basicamente a métrica. Porque basicamente eu tenho à minha disposição métrica e variável de momento. Só que esse primeiro termo, o termo de ordem zero na expansão em série de Taylor, ele é independente de momento. Legal? Então ele vai ter que ser formado por uma combinação de métricas. Eu preciso de 4 índices, então eu preciso de 2 métricas. E eu preciso que ele seja totalmente simétrico nesses índices. Porque esse lado da equação é totalmente simétrico nesses índices. Daqui eu concluo que o resultado tem que ser algo proporcional a isso. Essa é a combinação totalmente simétrica com 2 métricas, 4 índices. Tá legal? Então, isso daqui é dependente de momento. Ou seja, é pelo menos linear nas variáveis de momento. Tá? Linear não vai ser, né? Ele vai ser pelo menos quadrático, porque ele precisa ser tensorial. Então, se eu coloco, por exemplo, um momento apenas, eu preciso de algo para fechar 3 índices. Eu não tenho mais nada independente de momento com 3 índices. Aqueles vetores de polarização pode ser, né? Não, porque tem que ser algo que sai daqui de dentro do cálculo do diagrama de Feynman, né? O diagrama de Feynman envolve somente métrica e variável de momento. Não tem nada mais para sair dele. O vetor de polarização entra quando você vai escrever o A em termos de operadores de criação e aniquilação. Mas dentro do diagrama você só tem métrica e variável de momento. Bom, a princípio você tem matrizes gama, mas como isso daqui não possui nenhum índice aberto no espaço da álgebra de Clifford, então não pode depender de matriz gama. Tá? Então isso daqui é pelo menos quadrático, então dependente de momento e pelo menos de ordem 2 no momento. Tá? De novo, né? Se eu tivesse apenas uma variável de momentum aqui, eu precisaria de algo com 3 índices para poder fechar a natureza tensorial. Eu não tenho nada com 3 índices independente de momento. Usar os projetores de spin 2. Oi? Usar os projetores de spin 2. Não, mas aí seria 4 índices. Aí já vai ser dependente de momento. Mas você pode pensar diretamente em termos de variável métrica, porque no fundo usar projetores, spin 2, é só uma mudança de base. Né? Sim. Você pode pensar direto em termos de métrica e momento. E depois você pode mudar também uma para outra. Exato. É que projetores acabam não sendo tão eficientes se você tiver mais de uma variável de momento. Né? Concordo, verdade. Mas enfim, o importante é que essa parte é dependente de momento. E essa parte é a parte independente de momento. Legal? A segunda consideração, e a segunda consideração ela vem de análise dimensional combinada com contagem de potência, é que isso aqui, seja o que for, seja lá o que for isso, é finito no ultravioleta. Da onde que sai isso? Vamos pensar o seguinte. A divergência máxima é logarítmica. Legal? O que significa que eu não tenho como ter divergência quadrática, divergência cúbica e assim por diante. Tá? No máximo é logarítmico. Tá?
Se isso daqui for pelo menos quadrático na variável de momento externo, momento não integrado, por análise dimensional, eu vou produzir um 1 sobre Q quadrado adicional nas integrais. Concorda? Porque isso daqui tem a mesma dimensionalidade disso. Tá? Então, se eu coloco algo proporcional a P quadrado aqui, por exemplo, eu preciso de 1 sobre variável integrada ao quadrado para manter a dimensão correta da integral. Tá legal? 1 sobre variável de momento ao quadrado aumenta a convergência. Tá? Então, se você tem algo logaritmicamente divergente, você agora torna o grau de divergência superficial menos 2. Você jogou duas variáveis de momento no potência ao quadrado no denominador, né? Da variável de momento. Então, isso daqui é finito. Tá? Ou seja, toda divergência UV de gama 4 a deve estar contida em A. E o A aqui é somente um coeficiente constante. Tá? Então, se tiver alguma divergência, vai estar dentro desse A. Tá legal? Agora eu uso a identidade de Ward. Então, agora eu uso a identidade de Ward Takahashi. Ou seja, eu pego isso e contraio com isso nessa forma. Isso daqui vai me dar A, Q, Ni, alfa, beta, mais Q, alfa, Ni, beta, mais Q, beta, Ni, alfa, mais alguma coisa que vem dos 3 pontinhos contraído com Q, agora vai ter 3 índices, alfa, beta, Ni, alfa, beta, e isso tem que ser igual a 0. Tá legal? Ok? Isso aqui é finito. Porque isso daqui já era finito. Então, só contrair com QMI não deixou de ser finito. Logo, isso aqui tem que ser finito. Tá? Como nenhuma divergência daqui tem como se cancelar com o que vem daqui, daqui a gente conclui que o A também tem que ser finito. No ultravioleta. Tá legal? Ok? Beleza? Ou seja, embora essa seja a divergência superficial, a divergência de fato do diagrama vai ser reduzida devido à simetria de calibre, essencialmente. Tá? E de novo, melhor que seja assim, né? Dado que se não fosse, a gente precisaria impor uma condição de renormalização para renormalizar a função de 4 pontos, o que significa que a gente precisaria de algum termo trilevel envolvendo 4 fótons, e isso não é possível se você manter somente interações estritamente renormalizáveis de forma invariante de calibre. Legal? Tá? Vitor, você estava olhando com a cara de suspeito. O que são esses índices aqui? Sim. É Ni, alfa, beta, né? Aqui a gente contrai com Ni, então... Mas, enfim, é só para indicar aqui, Sim. mantendo os índices consistentes. Enfim, essa é a última consequência que a gente vai explorar na identidade de Ward Takahashi. Alguns comentários adicionais, né, sobre isso. A prova da renormalizabilidade, e eu não falei da prova de renormalizabilidade nem no caso de uma teoria escalar. A gente verificou a renormalizabilidade simplesmente por critério de contagem de potência. Isso é algo necessário, mas não suficiente. A prova da renormalizabilidade ela envolve coisas muito mais trabalhosas, como entender como lidar com divergências em overlap e tudo mais. E isso eu não falei no curso por um motivo muito simples.
Não sei. Eu não entendo o suficientemente disso para falar. Quem sabe em algum momento eu aprenda e numa próxima edição do curso eu falo isso. No caso da QED, de teoria de calibre de forma geral, além do critério de contagem de potência e além das considerações envolvendo divergências em overlap, você tem que garantir que a teoria renormalizada é consistente com a simetria de calibre. E o que vai garantir isso para você vai ser justamente essa identidade de Ward. Tá legal? Então, graças à identidade de Ward, a gente consegue mostrar que a QED de fato é renormalizável em todas as ordens de teoria de perturbação. Tá? Não só renormalizável por contagem de potência, mas de fato renormalizável. O segundo comentário é que, bom, aqui a gente usou para verificar a transversalidade das correções quânticas na função de 2 pontos, uma relação entre função de 2 e 3 pontos e a finitude da função de 4 pontos. Em teoria de perturbação, como você tem uma receita para calcular aquilo que você quer, você pode simplesmente proceder sem se preocupar com a identidade de Ward. Calcula explicitamente. Enfim, no máximo você usa identidade de Ward para verificar que os seus cálculos são consistentes. Tá? Quando você vai para a física não perturbativa, onde você não tem uma receita bem definida de como calcular as coisas, as identidades de Ward elas passam a ser úteis para você determinar possíveis fatores de forma não perturbativos numa função de correlação. O que é fatores de forma? Então a ideia é a seguinte: fator de forma bem ampla, né, é a parametrização da sua ignorância. Pensa o seguinte: tem uma função de 3 pontos, tá? Você sabe quais são as estruturas tensoriais da função de 3 pontos possíveis, e os fatores de forma são os coeficientes escalares que multiplicam essas estruturas tensoriais. Tá legal? E o que você faz, por exemplo, usando equações da Schrödinger, é tentar resolver para esses fatores de forma não perturbativa. Ou então, usando o grupo de dimensão funcional, é tentar resolver para esses fatores de forma não perturbativa. E nesse caso, as identidades de Ward também desempenham um papel interessante, que é vincular características que os fatores de forma devem obedecer e que, em alguns casos, te auxiliam na obtenção de informações não perturbativas. Tá legal? Então tem esse aspecto também das identidades de Ward que vale a pena mencionar, embora a gente não vá explorar nesse curso. Tá? Paramos agora ou começamos com um minuto? Você que fala. Quem manda você? Vocês estão tranquilos para ir mais meia hora? 45 minutos? 2 horas? Só dá uma pausa rapidinho para eu... Foi? Alguma dúvida, pessoal, antes da gente iniciar a Young News? Agora a gente muda completamente de assunto. Hoje vai ser um aquecimento de Young News, né? Então, o objetivo aqui na aula de hoje é montar basicamente a Lagrangiana de Young News. Tudo clássico, embora, enfim, sei lá o que seja Young News clássico, mas sem falar ainda de quantização de Young News e tudo mais. Bom, vamos lá. Então agora a gente começa a falar sobre teorias de Young News. Young News? Shaw. Ou Shaw Young. Ou como diria o Eliot, teoria de Young News Shaw. Se eu não me engano, Shaw coloca algumas ideias de teoria de Young News na tese de doutorado dele. Então,
vou seguir a nomenclatura usual, é simplesmente chamar de teoria de Young-Mills. Então, como eu mencionei, né? A ideia para a aula de hoje é fazer uma introdução à teoria de Young-Mills. Então, chegar na Lagrangiana de Young-Mills, tá? Então, deixa eu começar com uma breve introdução daquilo que a gente vai fazer, de quais foram as motivações que levaram até a teoria de Young-Mills. A ideia é a seguinte, né? Num contexto até década de 1950, existia uma ideia que era o seguinte, bom, naquela época não se falava em quarks ainda, né, que veio na década de 60, quase 70, né? Nesse contexto existia a ideia de que prótons e nêutrons eram diferentes estados de uma mesma partícula. Legal? Então, nessa época existia uma ideia de que prótons e nêutrons eram, ou seriam, né? Seriam diferentes estados da mesma partícula. Em parte, essa ideia ela vinha do fato de que a massa do próton e a massa do nêutron são aproximadamente iguais. Você tinha algumas evidências experimentais que davam suporte a essa ideia de alguns decaimentos possíveis e tudo mais. Enfim, pelo menos não violavam essa ideia. E o que eu quero dizer com diferentes estados de uma mesma partícula é o seguinte, né? Pensa num elétron. Um elétron é uma partícula de spin meio com uma certa massa definida. Então, você pode encontrar um elétron com spin para cima ou um elétron com spin para baixo, numa dada direção. Então, a ideia seria algo semelhante. Então, o próton e o nêutron, ele poderia ser um estado de isospin para cima ou de isospin para baixo. Isospin forte, era o que se chamava na época. Tá legal? Um elétron com spin para cima não é uma partícula diferente do elétron com spin para baixo, né? É a mesma partícula, só estão em estados diferentes, em configurações quânticas diferentes, né? Então a proposta era a mesma, só que no caso o que se imaginava na época, né, é que tinha uma noção, um conceito de isospin forte. Isospin seria um outro número quântico que você poderia atribuir a partículas. Legal? E prótons e nêutrons, digamos, prótons e nêutrons possuem ou seriam diferentes, seriam diferentes autoestados de isospin. Legal? E esse isospin, ele era associado a uma transformação SO2. Legal? Você tinha, a ideia era que ele estaria, essa carga de isospin estaria associada a uma simetria SO2 na sua teoria. Legal?
Nesse contexto, então, a ideia, né, era você descrever um férmio correspondente a esse multipleto de isospin, legal? Numa base em que, por exemplo, uma componente seria o próton e a outra componente seria o nêutron. Legal? Legal? Onde aqui, né, tanto o P quanto P e N são espinores, né? Espinores de Dirac. Legal? Então a ideia seria, né, você tem uma partícula associada a um campo espinorial psi maiúsculo. Essa partícula associada ao campo psi maiúsculo pode ser representada na forma de um dublete de SO2, um vetor coluna associado ao grupo SO2. Ou seja, esse cara, né, o que eu quero dizer com dublete de SO2 é que por transformações de isospin, esse campo se transforma como se fosse um vetor de SO2, onde esse U é um elemento de SO2. Tá legal? Como esse era o contexto na época. E a dinâmica desse cara, sendo um espinor de Dirac, seria essencialmente, digamos, a dinâmica desse campo seria essencialmente determinada pela Lagrangiana de Dirac. Tá legal? Isso daqui você pode abrir em termos dessas componentes. Isso daqui torna-se I, P, P menos N psi PP mais I, N, P slash N, N psi, N. Tá legal? Essa era a ideia na época, tá? Bom, até aqui somente uma teoria para um férmio, né? Quer dizer, um férmio representado por um dublete de espinores. O que o Yang e Mills propuseram foi tornar SU2 uma simetria local. Ok? Eu quero dizer com isso, ao invés do U ser uma transformação global que atua da mesma forma para todos os campos, na verdade esse U seria uma transformação que dependeria de pontos de espaço-tempo. Tá legal? Essa foi a proposta do Yang Mills. Então a ideia aqui seria, a gente sabe aquilo que acontece no contexto da QED, quando você pega um férmio de Dirac, identifica uma simetria global e torna essa simetria uma simetria local, a gente sabe que o que a gente ganha desse procedimento é um campo que é responsável pela interação entre férmions. Então a ideia aqui seria identificar, digamos, a proposta aqui, né, seria identificar ou descrever a interação, né, entre digamos, esses multipletes, tá? Isso daqui é de 1954, professor. Estou falando de Yang Mills, 1954. Tá legal? Então a ideia seria tentar repetir o procedimento da QED
E a partir disso, identificar um campo responsável pela interação entre esse multiplete. Tá? Essa foi a proposta. Essa proposta aplicada a esse campo não funciona. Quer dizer, você pode realizar o procedimento, você vai chegar numa Lagrangiana, só que essa Lagrangiana não descreve a realidade. Legal? O que não significa que as ideias de Young-Mills não fazem sentido. Porque essas mesmas ideias podem ser reaplicadas no contexto de teoria eletrofrágil e podem ser aplicadas no contexto de interação forte, agora em termos de quarks. Tá legal? Então, de forma geral, né, a gente pode colocar teorias de Young-Mills são generalizações da eletrodinâmica quântica para simetrias não abelianas. Legal? E essas teorias de Young-Mills são basicamente a base do modelo padrão. Então, o modelo padrão envolve o setor 1, que é uma teoria abeliana, SU2 e SU3, que são teorias não abelianas, grupos não abelianos. Cada um deles com seu bóson de gauge correspondente. Tá legal? Não abeliana, né, só para lembrar, a ideia de uma simetria não abeliana vai ser uma simetria, ou seja, uma transformação que mantém a física invariante, caracterizada por grupos não abelianos. Grupos não abelianos, por sua vez, são grupos em que, dados dois elementos arbitrários, eles não comutam entre si. Tá? SU2 é um exemplo de grupo não abeliano. SU2, lembra, está relacionado com o grupo SO3, né? Tem um mapeamento entre SU2 e SO3. Ou seja, um grupo de rotações em três dimensões. SUN, de forma geral, são grupos abelianos. Não abelianos, desculpa. O N, de forma geral, também são grupos não abelianos. Tá? O que a gente vai ganhar como produto dessa generalização é uma teoria com bósons de gauge, ou seja, generalizações do fóton auto-interagentes. Tá legal? Isso torna a teoria de Young-Mills não trivial, mesmo se você tiver somente o setor de gauge. Na QED, para ganhar alguma coisa interessante, a gente precisa acoplar o setor de gauge com o setor fermiônico. Né? Se você considera só o setor de gauge, F' e F', você tem uma teoria livre. A teoria livre é fácil de resolver. Mas não é auto-interagente. Né? Não é auto-interagente. Agora não. Né? Agora não. Agora, mesmo que você considere somente o setor de gauge, a teoria vai ser auto-interagente. Então você tem fenômenos interessantes e relevantes, mesmo na ausência de ferros. Ou de matéria, poderia ser escalar também, se você quiser. Né? Você poderia fazer um Young-Mills com campos escalares carregados. Da mesma forma que você pode fazer QED com campos escalares carregados. Tá? Isso faz toda a diferença. Legal? Isso torna a QED a teoria de Young-Mills extremamente diferente da QED. Embora algumas formas sejam parecidas, tem efeitos completamente diferentes. Tá? E torna a teoria de Young-Mills muito mais trivial. Muito mais não trivial do que a QED. Legal? Inclusive, se você quiser ganhar $1 milhão,
prove que existe um gap de massa na teoria de Young-Mills. Está valendo $1 milhão esse problema. Legal? Esse problema, por sua vez, está relacionado com a compreensão de confinamento de campo de calibre. Tá? Então, existem algumas questões altamente não triviais em aberto nas teorias de Young-Mills. Legal? Bom, vamos lá então. Vamos tentar sistematizar isso que eu falei, né? Eu vou começar com uma breve revisão do gaugeamento, digamos assim. Daquele tá? Só para relembrar qual era a ideia básica, daí a gente tenta generalizar isso para Young-Mills. Então, no caso da QED, né, o nosso ponto de partida foi uma ação de Dirac. Certo? Nós identificamos uma invariância global por transformações do tipo psi indo em psi' igual a exponencial de uma fase global, certo? E a promoção, se você tenta levar isso para uma invariância local, esse termo é invariante por uma transformação local, ou seja, promovendo o alfa, né? Variância local seria promover o alfa para um alfa dependente de x. Esse termo ele vai ser invariante por transformações locais desse tipo, mas esse termo ele quebra a invariância por conta derivada. Legal? A gente verificou que para poder restaurar a invariância, o dmi tem que ser substituído por um dmi igual a d mais i q e ami, onde esse campo ami ele se transforma como uma conexão tá legal? E esse setor agora da Lagrangiana, se você substitui a derivada usual por uma derivada covariante, ela se torna invariante de transformações locais. Assim. Legal? Além disso, a gente identificou a necessidade de incluir um termo cinético para o campo ami. Esse termo cinético tem que respeitar as simetrias, ou seja, a própria simetria local e também a simetria de Lorentz. E ele pode ser escrito como derivada de A, basicamente dmi ali menos dmi ami, que por sua vez está relacionado, né, com o comutador de dmi com dni, tá? Comutador das derivadas covariantes, ou seja, esse cara aqui tem um caráter de curvatura, digamos assim, tá? A gente vai tentar basicamente repetir o procedimento agora para a teoria de Young-Mills e vamos ver onde que a gente chega. Então, eu vou focar, tá, em teorias de Young-Mills caracterizada por grupos SOM, tá? Então vamos restringir, vamos lembrar, né?
SON não, SUN, desculpa. SUN é o grupo de transformações unitárias de dimensão N. Tá? Pelo menos na regressão fundamental dele, com determinante ok? Ou seja, se G é um elemento de SUN, então G d'H, G é igual a G d'H igual a 1, e além disso, determinante de G é igual a 1. Tá? São as imposições que a gente define. Você pode definir teoria de Yang-Mills para outros grupos, em particular para outros grupos de Lie. Tá? Esse é um exemplo de grupo de Lie. Um grupo que pode ser associado a uma variedade diferenciável, blá 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 blá. E você pode definir outros grupos de Lie e definir teorias de Yang-Mills para outros grupos de Lie. Mas eu vou focar nas teorias de Yang-Mills SUN, porque essas são as que têm algum interesse físico comprovado, digamos assim, na física de interação fundamental, interações fundamentais. Tá? Vamos então considerar o seguinte. Vamos considerar um multiplet fermiônico precisão, tá? Esse precisão ele vai ser um multiplet com N entradas. N maiúsculo, tá? Então tem um multiplet fermiônico, ok? E eu vou escrever, ou seja, isso aqui é uma generalização disso, né? No caso SUN em vez de esses dois. Esses dois. E eu vou escrever uma lagrangiana de Dirac para esse spinor. Como se eu tivesse um conjunto de N spinores, né? Eu posso escrever uma lagrangiana de Dirac do tipo psi barra de psi menos N psi barra psi. Tá legal? Isso daqui, se você quiser, você pode reescrever como sendo uma soma. Bom, vou assumir que índices repetidos são índices somados, tá? Então, unidade imaginária, psi barra d slash psi menos n psi. Legal? Com soma em I subtendido. Ok? Bom, tem alguma invariância associada a essa lagrangiana? Tem mais de uma, na verdade, né? Se você transforma cada uma das componentes por uma transformação de fase, isso é invariante. E se você transforma o multiplet como um todo por uma transformação SUN, isso também é invariante. Tá legal? Então, a gente pode identificar a partir daqui uma invariância
global do tipo SUN. Ou seja, o meu psi vai num psi' que é igual a G vezes psi. Onde esse G é um elemento de SUN. Por que isso é uma invariância global? Porque se eu calculo agora o psi dagger, desculpa, psi barra nada mais é do que psi dagger gama zero. Isso daqui é psi dagger gama zero. O gama zero vai comutar com G, porque são objetos em espaços diferentes. Tá? Então isso daqui vai ser transformado, né? Psi barra linha nada mais é do que o psi barra G dagger. Esse dagger veio do dagger que está aqui dentro. Tá? Bom, se você coloca isso no termo cinético, daqui é fácil verificar que o termo cinético daqui vai sair um G dagger, daqui sai um G dagger, daqui sai um G, G dagger G é igual a 1, por definição do grupo SUN. Então isso daqui é invariante por uma transformação global SUN. Da mesma forma, o termo de massa, linha, também é invariante por transformações globais. Tá? Isso aqui está evidente para todo mundo, pessoal? Seria basicamente, vai sair um G dagger aqui, um G aqui, G dagger G. Bom, o G comuta com a derivada, né? Porque primeiro que o G é global nesse estágio aqui, e o gama que está aqui não se importa com o G, que são espaços diferentes. Um G dagger G é igual a 1. Legal? Bom, então temos uma invariância global e a gente pode tentar usar essa invariância global como nossa candidata de gaugeamento, né? E é exatamente isso que a gente vai fazer. O nosso objetivo aqui vai ser promover a simetria global para simetria local. Ou seja, o meu G vai virar um G de X. Tá? Agora o G depende de X, mas ele continua sendo um elemento de SUN. Então, essa relação continua sendo válida. Legal? Bom, se eu faço isso, o termo de massa é invariante. Então, psi é simétrico. Por locais. Ok? Mas o termo de Dirac quebra a simetria. Ok? A solução a gente já sabe, né?
definir uma derivada covariante, que vai ser a derivada usual. Aqui tem uma identidade explícita no grupo, tá? Deixa eu colocar ela implícita, quer dizer. Deixa eu colocar aqui identidade, dmi, tá? Menos, ou mais, G, agora, lambda, usei o G era meu complemento de gauge, assim. Foi o seguinte, eu quero manter o G como complemento de gauge, então faz o seguinte, volta aqui atrás, U, o que mais? Aqui vira U, aqui vira U, aqui vira U, aqui não tem nada, U global vira U local, legal? Agora sim, eu coloco um G, A, e é isso aí. Legal? Esse G é um acoplamento de gauge. É uma generalização do nosso acoplamento do 1, né, do E, também chamado de carga elétrica. E o AMI vai ser um campo de calibre. Significa que ele é uma conexão, né? Tá? Significa que ele é uma conexão. Então, vai ser um objeto que vai se transformar de forma inhomogênea para garantir que o dmi se transforma de forma homogênea. Que o dmi batendo no psi se transforma de forma homogênea. Vamos ver qual que tem que ser a lei de transformação do AMI. A lei de transformação do AMI, então a imposição que vai definir a lei de transformação do AMI é que a derivada covariante batendo no psi transformado, isso é igual a U de x derivada covariante batendo no psi não transformado. Legal? Essa é a imposição, então. E essa imposição vai fixar como que o A tem que se transformar. Legal? Bom, vamos usar essa imposição. Do lado esquerdo, a gente obtém dmi batendo no... Desculpa. Dmi psi transformado, tá? Mais G AMI transformado, psi transformado, ok? Mais igual, desculpa. Psi U de x dmi psi não transformado mais AMI psi não transformado. Falta um G aqui, né? Mais G, tá? Ok? Beleza? Um fato, tá? Que eu
não vou ter como mostrar aqui, mas vou deixar como observação. Vamos lembrar do seguinte, né? Para um grupo SUN, deixa eu pensar aqui. Vamos pensar o seguinte: na representação fundamental de um grupo SUN, esses U's, a transformação do SUN, elemento do grupo SUN, são matrizes unitárias N por N. Tá? Matrizes complexas N por N unitárias. Para que esse cara batendo no psi faça sentido do ponto de vista de multiplicação de matrizes, o psi é uma matriz N por 1. N linhas uma coluna. O D batendo no psi tem que resultar em algo N por 1. Certo? Para que isso faça sentido, bom, a gente tem a unidade, que é N por N, e o A, que vai ser N por N também. Tá? Então, o A vai, digamos assim, ter uma natureza matricial N por N. Tá? O que significa que, deixa eu colocar aqui, né? Digamos, isso aqui é uma matriz N por N, N por N, o que significa que precisamos tomar cuidado com comutações. Tá legal? Não tem nenhuma pretensão de ser rigoroso em relação a isso, tá, pessoal? Estou sendo bem, assim, pé no chão com relação a essas definições aqui. Tudo isso tem uma teoria muito mais rigorosa, tanto do ponto de vista de grupos, quanto do ponto de vista de fibrados por trás. Mas pra gente aqui basta saber que é um objeto que a gente tem que tomar cuidado ao comutar e que vai ter uma natureza matricial. Tá? Bom, agora eu posso aplicar a transformação desse cara, do psilínio, nessa equação aqui. Daqui eu obtenho dmi u de x psi mais g a linha, isso é aquilo que a gente quer descobrir, u de x psi, tá? Igual ao que está aqui em cima, ou seja, u de x dmi psi mais u de x g u de x ami psi. Tá legal? Regra da cadeia aqui, então isso daqui vai ser dmi u de x vezes psi mais u de x dmi psi, e o resto é o que está ali em cima. Tá legal? Esse termo vai cancelar esse termo. Tá legal? E isso daqui tem que ser válido para qualquer psi. O que significa que a gente pode eliminar o psi da equação. Daqui a gente obtém dmi de u de x mais g ami linha vezes u de x igual a g u de x ami. Legal? Certo? Pego essa equação e multiplico essa equação pela direita por u W de x. Tá? Aqui eu obtenho dmi u de x u W de x, tá? Mais g ami linha igual a g u W ami, desculpa, u ami u W de x. Tá legal? Posso passar tudo isso para o outro lado da equação
isolando o AMI, né? Isolando o AMI, daqui eu obtenho AMI igual a U de X, AMI, U dagger de X, menos 1 sobre G, dmi U de X, vezes U dagger de X. Tá legal? Ou seja, essa é a lei de transformação do campo de calibre não abeliano. Note que eu não posso comutar esses caras aqui, né? Eu não posso comutar, porque esse cara tem uma natureza matricial, esse cara tem uma natureza matricial, então em geral eles não comutam. Tá? Veja que se eu estivesse falando de uma transformação U1, tá? Se eu estivesse falando de uma transformação U1, esse U basicamente seria uma fase. E aí sim eu poderia comutar, isso aqui viraria só o A. E esse termo aqui acabaria se reduzindo ao termo usual da transformação de calibre U1. Tá legal? Então fica aí a... desculpa pessoal, acabou... Deixa eu retomar uma coisa aqui. Aqui era para ser I vezes isso. Bom, isso é uma questão de convenção, mas deixa eu colocar a convenção usual. Então aqui é I vezes isso, I vezes isso, I vezes isso, aqui não muda nada, aqui vai ser I vezes isso, I vezes isso, I vezes isso, I vezes isso, logo a gente fica com mais I sobre G, né? Tá? Bom, acredito que eu tenha colocado corretamente. Isso daqui pode ser reescrito também, tá? Só para uma observação aqui. Também podemos escrever AMI linha igual a U de X AMI U dagger de X menos I sobre G U de X dmi U dagger de X. Tá? Para mostrar que isso é equivalente a isso no sinal trocado, basta você usar o seguinte: U dagger é igual a 1. Tá? Toma a derivada dos dois lados da equação. Daqui eu obtenho dmi U dagger mais U dmi U dagger igual a 0. E aí segue o que está lá em cima. Legal? Aqui eu não fiz nenhuma besteira com os i's não, né? Coloquei um i aqui, aqui fica i, ali fica i, então passa para o outro lado trocando o sinal deles. Tá? Então, essas duas formas aqui são equivalentes, tá? Então, essas duas formas são equivalentes. Bom, então agora a gente tem uma conexão, a gente sabe como essa conexão se transforma. Tá legal? O que falta determinar, né? Agora seria o termo cinético da conexão. Termo cinético do campo de calibre. Né? Bom, uma forma de fazer isso seria da mesma forma que a gente fez no caso da QED, ou seja, escrevendo todas as combinações possíveis em variantes Lloyds e tentar buscar algo compatível com simetria de calibre e simetria de Lorentz, né? Impor vínculos nos coeficientes. Só que a gente viu que o resultado daquilo era o F-mini e F-mini, que por sua vez pode ser obtido como sendo um comutador de derivadas covariantes. Então a gente pode tentar direto em termos de computador de derivadas covariantes. Vamos fazer isso então.
a ideia vai ser calcular o comutador dessas derivadas covariantes. Tá legal? Esse comutador, ele vai dar comutador da derivada usual. Tá legal? Cadê a derivada covariante? Tá ali, né? Comutador da derivada usual mais IG, comutador da derivada usual com o campo AMI, mais IG, comutador do campo AMI com a derivada usual, mais ou mais, né? IG quadrado, comutador de AMI com AMI. Tá legal? Na QED esse último termo é zero, né? Só que aqui pra gente não é zero. Isso daqui continua sendo zero, derivada usual comuta com ela mesmo. Tá? Então a gente precisa calcular esses dois comutadores aqui. O cálculo desses dois comutadores, ele resulta no seguinte. Cadê? A gente tem esse comutador. Então, o comutador da derivada usual com o AMI, isso daqui a gente tem que pensar como sendo batendo numa função teste, né? Isso daqui batendo numa função teste. Isso daqui vai ser dmi AMI F menos ANI dmi F. Por sua vez, isso daqui é igual a dmi ANI menos ou mais ANI dmi F. Foi? Tem 2 minutos. Tá. Então, só para encerrar, então, acabou tendo descontinuidade na gravação, para quem estiver assistindo online. Pelo que eu vi ali, a gente estava calculando esse comutador. O resultado desse comutador segue a mesma lógica da QED, né? A gente usa uma função teste, no final remove essa função teste, acabou faltando aqui o F. Basicamente, esse cara vai resultar num dmi ANI. Da mesma forma, a gente pode calcular o comutador AMI-DMI, que é menos o comutador DMI-AMI, e aí usando o resultado de cima, isso dá menos DMI-AMI. Consequentemente, o comutador das derivadas covariantes vai dar essa combinação como um todo aqui. Esse termo seria o F-mini usual de uma teoria abeliana, mais uma contribuição adicional. E aí, em analogia ao que a gente sabe da QED, eu defino o F-mini como sendo 1 sobre IG, comutador de derivadas covariantes. Portanto, o F-mini tem essa definição aqui. Tá legal? Esse resultado, esse termo é o mesmo da QED, de uma teoria abeliana, só que a gente tem um termo aqui quadrático, que vai produzir autointerações do campo de calibre quando a gente fizer o F-mini ao quadrado. Tá legal? Eu vou parar por aqui hoje, e na semana que vem a gente retoma discutindo como o F-mini se transforma e como construir uma invariante a partir dele. Legal? Isso aí então.